Fala galera, muito boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia humana, tá bom? E dessa anatomia humana, hoje a gente vai se deter ao sistema ósseo ou sistema esquelético, como vocês preferirem, tá bom? Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender o sistema esquelético e suas funções, identificar os tipos e classificações de ossos e identificar os tipos de articulação. E no final ainda dos nossos slides, se vocês quiserem conhecer todos os ossos do nosso corpo, a gente vai estar lá falando de cada um, tá bom? Então, esse sistema ósseo, galera, vão ser ossos que vão ser órgãos esbranquiçados, muito duros, que unindo-se uns aos outros por intermédio das junturas ou articulações, irão constituir um esqueleto. Então, pessoal, esses ossos, que são 206 no nosso corpo, eles vão se unir a partir de articulações ou junturas, certo? Isso vai servir para as funções ósseas desse sistema que a gente vai ver a seguir, tá bom? E essas articulações ou junturas vão constituir esse esqueleto. Ele vai ser uma forma especializada de tecido conjuntivo, cuja principal característica é a mineralização da sua matriz óssea, que vai se dar a partir de cálcio, tá bom? O osso ele é um tecido vivo, é bom a gente destacar isso. Muitas pessoas acham que o osso ele não é um tecido vivo, tá bom? Complexo e dinâmico, uma forma sólida de tecido conjuntivo, altamente especializada, que forma a maior parte do esqueleto e é o principal tecido de apoio do corpo, ou seja, que já vai falar um pouquinho de uma das funções dele, que é apoiar todo o nosso corpo, tá bom? Esse tecido ósseo ele vai participar de um contínuo processo de remodelamento dinâmico, produzindo osso novo e degradando osso velho. Professor, como é que você vai degradar esse osso? Pessoal, a base do movimento, ela naturalmente vai desgastando o osso, certo? Vai criando microfraturas que são de tão minúsculas que não vão causar dor ou nenhum tipo de dano à vida normal do ser humano. Entretanto, esse osso ele vai se desgastando e se deteriorando. Entretanto, existe um processo que a gente chama de DMO, densidade mineral óssea, que vai favorecer com que novos ossos sejam formados ali onde aquele osso velho está se degradando, tá bom? Então é um processo contínuo, diário, poderia a gente dizer assim, de osso velho sendo renovado por osso novo, tá bom? Quais as funções principais dos ossos? Primeiro, proteção de estruturas vitais, principalmente aqui na nossa região torácica, tá, galera? Que vai proteger esses nossos órgãos vitais, que são o coração e os pulmões, tá bom? Vai sustentar todo o nosso corpo. Se a gente não tivesse o esqueleto, a gente provavelmente não ia poder se locomover, tá? Vai servir como base mecânica dos movimentos a partir das articulações. Vai formar células sanguíneas que vão ajudar na produção de sangue e também vai armazenar substâncias, que são os sais minerais, tá bom? Então essas funções, elas são de extrema importância para que o nosso corpo, primeiro, funcione e segundo, para que ele possa nos ajudar dentro das bases mecânicas de movimento, armazenamento e produção de células sanguíneas, tá bom? Dentro do osso, pessoal, existem dois tipos de irrigação, que são os canais de Revers e os canais de Volkmann. Os canais de Revers são canais perpendiculares, tá? Que eles vão passar por dentro da matriz óssea. Já a gente vai ver numa imagem isso aqui como é que funciona. E os canais de Volkmann são canais que vão seguir em forma de X, tá bom? A gente não vai se deter a estudar especificamente sobre esses canais, mas é interessante que vocês saibam que esses dois canais eles vão ser responsáveis pelo transporte de substância dentro do osso, visando nutrir todo esse tecido ósseo, tá bom? Para que ele possa ser constantemente renovado. Ou seja, galera, se a gente não tivesse nem os canais de Revers, nem os canais de Volkmann, a gente não ia ter essa renovação do osso e o nosso osso, quando se desgastasse, ele iria quebrar e a gente não ia ter como curar isso, tá bom? Então, eles são de extrema importância para estar renovando o nosso osso constantemente a partir da irrigação dos nossos tecidos com a nutrição que vai vir a partir desses canais, tá bom? O nosso sistema ósseo, ele tem dois tipos de osso. Professor, não é mais não? Não,
só tem dois tipos, tá? O osso esponjoso e o osso compacto. A diferença entre esses dois tipos de osso vai depender da quantidade relativa de matéria sólida e no número dos espaços de cada um. Aqui a gente vai ver agora a definição do osso esponjoso e do osso compacto, e depois a gente vai ver na imagem para fixar melhor para vocês, tá bom? O osso compacto ele vai se localizar na parte externa, ou seja, na parte de fora do osso, embaixo do periósteo, que já a gente também vai ver o que é, certo? Que é uma membrana conjuntiva que reveste os ossos, de grande dureza e densidade, cuja grossura depende da exigência mecânica. Organiza-se em forma de finas lâminas concêntricas que fazem parte dos denominados sistemas harversianos, tá? Que são a partir dos canais da de Revers que a gente viu. Já o osso esponjoso é de menor peso, tem forma de grade com espaços ósseos nos que se encontra a medula óssea. Geralmente localiza-se na parte interna da diáfise ou no corpo dos ossos e nas extremidades ou epífise, tá bom? Professor, esses termozinhos, o que são? Diáfise, periósteo, epífise. Aqui, galera, ó, vamos lá. A gente vai ver aqui o fêmur, certo? Que é esse osso aqui que a gente está vendo, que é considerado o maior osso do corpo humano, tá bom? Aqui a gente vai ver agora as características e todos aqueles termozinhos a gente vai ver aqui nesse osso. Primeiro, o osso compacto, galera, é essa parte aqui, ó, de fora, tá bom? Essa parte mais esbranquiçada. Esse osso compacto ele vai proteger o osso esponjoso e tudo que tem dentro dele, tá bom? Então é uma camada mais dura que vai ajudar nessa proteção. Dentro dessa camada aqui também existem irrigações, tá, galera? O periósteo ele ainda é mais externo do que o osso compacto. Ele é uma espécie de esmalte que vai estar por cima do osso compacto, que é um tecido conjuntivo muito duro, certo? Ele vai ajudar também na proteção desse osso compacto e, consequentemente, na produção do osso esponjoso, da proteção do osso esponjoso, tá bom? Aí aqui a gente tem as epífises, que são as extremidades do osso, tá? Aqui a gente tem essa epífise e essa epífise, e a diáfise, que é esse corpo do osso aqui, ó. Percebam que aqui na diáfise a gente tem o corpo esponjoso. Vocês percebam que esse corpo esponjoso, ó, ele tem uns buraquinhos, tá? São tipo os seios cavernosos, que a gente chama. A gente tem a medula óssea, que está por dentro aqui dessa cavidade, tá? E essa medula óssea ela vai estar ajudando na produção do sangue, tá, galera? E os canais de Volkmann e de Raves, eles vão passar por todas essas estruturas aqui, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido tudo. Mas eu vou repetir mais uma vez, para não ficar dúvida, tá? Ó, osso compacto, essa partezinha branca, vai proteger o osso esponjoso, que é essa cavidade aqui, ó. Ela é um pouquinho mais mole, tá? Com vários seios cavernosos. O periósteo é um esmalte de tecido conjuntivo que vai proteger o osso compacto. Aqui a gente tem a epífise, que é as extremidades dos ossos, e a diáfise, que é o corpo do osso, tá? Dentro da diáfise vai passar a medula óssea, tá bom? Agora a gente vai classificar esses ossos, tá, pessoal? Eles podem ser curtos, longos, irregulares, pneumáticos, planos, sesamoides e acessórios. Bom, vamos falar de cada um. Os ossos curtos eles vão possuir uma equivalência nas três dimensões, ou seja, eles vão ter comprimento, largura e espessura bem parecidos. A gente vai ter como exemplo aqui o osso do carpo, que são esses ossinhos da mão aqui, ó. Percebam que eles têm comprimento, espessura e largura bem parecidos, tá? Só esses ossinhos aqui, tá, pessoal, que eu tô passando o laser em cima. O resto dos ossos da mão não são ossos curtos, tá bom? Só esses ossos. Ossos longos. Seu comprimento predomina sobre a largura e a espessura. Eles apresentam extremidades chamadas epífises proximal e distal e um corpo chamado de diáfise, onde encontra-se o canal medular. Só lembrando que proximal, mais próximo ao centro do corpo, distal, mais distante do centro do corpo.
Aqui, por exemplo, a gente tem mais uma vez o fêmur, tá? Ele é um osso longo, pois o seu comprimento ele é maior do que sua largura e sua espessura, tá bom? Epífises aqui nas extremidades e diáfises, tá? Essa aqui é a parte proximal, que ela vai se encaixar no nosso quadril, certo? Ou seja, ela vai estar mais próxima ao centro do corpo. E a parte distal, que vai estar mais distante ao centro do corpo em relação a isso aqui, tá bom? Então, esses ossos são considerados ossos longos. Outros exemplos, professor. O osso do braço, tá, pessoal? O húmero e o rádio, tá bom? Todos são ossos longos. Ossos irregulares, eles não vão possuir fórmulas geométricas definidas. Por exemplo, as vértebras da nossa coluna, tá bom? Vocês percebam que eles têm várias irregularidades, tá bom? Mas mesmo assim não vão deixar de ser ossos. Ossos planos, a largura vai ser predominante sobre a espessura e comprimento. A gente tem aqui a escápula, tá? Ó, percebam que ele é bem achatado e vai caracterizar os ossos planos, tá bom? Ossos pneumáticos são ossos que vão possuir cavidades chamadas seios, revestidas por mucosa. Normalmente são os nossos ossos da face, tá? Ó. Aqui a gente tem ossos da face que vão estar com esses buraquinhos. Então todos esses ossos que tiverem buraquinhos na sua parte externa vão ser caracterizados como ossos pneumáticos, tá bom? O osso sesamoide vão ser diferenciados porque eles vão surgir nas articulações antes de constituir um osso compacto. Vão proteger tendões, entre outros, tá? Por exemplo, aqui o menisco, tá, pessoal? É um osso sesamoide, ou então o nosso manguito rotador do ombro. São todos ossos sesamoides. Eles não são tão duros, tá? São mais parecidos com cartilagens que vão proteger as nossas articulações, tá bom? E os ossos acessórios, que são ossos extras que vão ser criados pelo nosso corpo a partir de acidentes ou de alguma anomalia que a gente tenha sofrido, certo? Então, pessoal, a gente já viu isso aqui na aula passada. O esqueleto axial é composto pelo crânio, coluna vertebral, osso ióide, costela e externo, tá? Ou seja, é a região da cabeça, pescoço e tórax e coluna, tá bom? E o esqueleto apendicular vai ser composto pelos ossos dos nossos cintura escapular, que é a parte aqui do pescoço até o ombro, cintura pélvica, que é a parte do nosso quadril, e os ossos do braço e da mão e da perna e do pé, tá bom? Então, galera, espero que dê para vocês terem entendido essa parte dos ossos. A gente agora vai falar um pouquinho sobre as articulações, tá? As articulações fibrosas, elas são unidas por tecido fibroso, certo? Esse tipo de articulação, galera, são as articulações mais duras. Por exemplo, as estruturas do crânio aqui, ó. São articulações fibrosas. Elas não se movem para gerar movimento, tá bom? Elas apenas servem para juntar os ossos, tá bom? Articulações cartilaginosas. As superfícies dos ossos articulados vão ser cobertas por cartilagem hialina e os ossos vão ser unidos por um tecido fibroso forte, tá? Principalmente aqui, galera, ó, na ligação dos ossos, tá? Onde a gente não tem articulação móvel e não é na cabeça, tá? Por exemplo, ligação das costelas com o externo aqui, ó. Ligação do pubis, de um pubis com o outro aqui, ó, formando e fechando a cintura pélvica, tá bom? Então, esses ligamentos ósseos, que vão ser também considerados articulações cartilaginosas, que são as que não estão na cabeça. As da cabeça vão ser articulações fibrosas, tá bom? E que vão ligar um osso ao outro, mas que não vão gerar muito movimento. Professor, gerar algum tipo de movimento? Gera, mas bem mínimo, que não vai ser nem caracterizado como movimento, tá, galera? E as articulações sinoviais, que são as articulações principais, que vão favorecer com que as ligações ósseas possam se movimentar.
Quais são essas articulações sinoviais, galera? Pescoço, pulso, cotovelo, ombro, quadril, joelho e tornozelo e dedos, tá? Todas essas são articulações sinoviais. Elas vão ter uma cavidade articular e cápsula articular que vai ter um líquidozinho dentro lá que vai chamar líquido sinovial, tá? Todas essas articulações aqui, ó, do punho, do ombro, do quadril, dos dedos, todas elas têm bolsinhas que vão ajudar nesse processo de articulação e de movimento, tá bom? É uma espécie como se fosse um óleo que você coloca em uma engrenagem para que ela possa funcionar. Se eu não tenho esse líquido sinovial para lubrificar a minha articulação, provavelmente eu venho a ter problemas com dores no futuro, tá bom? Olha aqui, ó, a articulação do quadril, ele vai gerar flexão e extensão do quadril, ó, a partir desses movimentos. Cavidade articular, ela vai estar entre os ossos, tá? Aqui nas articulações, ó. Normalmente vão encaixar para que o osso se encaixe aqui nesse sistema. Aqui a gente tem a fossa ulnar, tá? Que vai ligar, fossa humeral, na verdade, que vai ligar o húmero aqui ao ombro, tá? Ó. E a gente tem a fossa do quadril também, tá? Que, deixa eu me recordar aqui o nome agora. Não lembro, mas depois eu vou falar para vocês, tá? Esses buracos onde os ossos se encaixam vão ser as cavidades articulares. E dentro dela vai ter uma cápsulazinha articular, ó. E dentro dessa cápsula articular vai ter líquidozinho sinovial para estar lubrificando o tempo inteiro essa articulação para que ela possa se movimentar livremente, tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, aqui tem o nome dos ossos, tá? Aqui os ossos do crânio e da face, ossos do tronco, ossos dos membros superiores, ossos dos membros inferiores, ossos do quadril. E aqui são algumas questões para fixar, tá? Espero que vocês respondam para que vocês consigam, a partir daqui, fixar esse conteúdo para que a gente não precise mais retornar nele depois, tá bom? Então a primeira pergunta define o sistema esquelético e suas principais funções. Foi o que a gente falou lá no comecinho, tá bom? Quais os canais de irrigação e suas funções? Qual a diferença entre o osso compacto e o esponjoso? Quais as classificações dos ossos? Dê um exemplo para cada classificação. Quais os tipos de articulações e suas principais diferenças? E definir esses termos epífise, diáfise e periósteo, tá bom? Então, galera, qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado, tá bom? Espero que a gente tenha conseguido passar aqui toda a informação necessária para que vocês possam se dar bem quando essas questões aqui vierem a cair ou na prova ou em alguma avaliação externa, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!